Boa noite, salve, salve galera, beleza? Tudo bom? Aqui Vinícius quem fala e a gente vai dar início aqui ao nosso canal Nós Somos Deus e vamos iniciar nossos trabalhos aqui com um Evangelho no Lar segundo o Espiritismo, que é uma reunião, uma espécie de reunião espírita, né? Eu sou espírita de formação, mas acredito em Deus acima de tudo, em Jesus Cristo. E em todas as coisas que possam elevar o ser humano, né, a um lugar maior, né? Então, seja a religião que for, né, desde que você acredite em si mesmo e acredite em Deus que está dentro da gente, e Jesus que está dentro da gente, ou Buda, ou seja lá a crença que você estiver, eu acho que isso vai auxiliar você na sua caminhada aqui neste planeta, né? E a gente vai começar fazendo um Evangelho no Lar aqui, usando esses dois livros, o Preces Espíritas aqui do Caibar Schutel e o Evangelho no Lar segundo o Espiritismo, ok? E depois eu vou tentar chamar o meu espírito guia aqui para nos dar uma mensagem também. Vamos junto. Vamos começar aqui, então, Evangelho no Lar, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tende vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influi para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a Pleiade, que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, orientem-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dá-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre nós. Jesus, vela por nós para que guardemos a unidade de espírito, cerca-nos com a tua proteção e que ela se constitua muralha intransponível aos elementos adversos. Pedimos que solicites a divina misericórdia para todos os espíritos que sofrem, tanto encarnados como desencarnados, que se acham em nosso derredor. Tira-lhes o desânimo, dá-lhes coragem, fé e esperanças num futuro melhor. Cerca-os dos bons espíritos, teus prepostos. Perdoa-lhes as faltas e anima-os a prosseguirem no bom caminho, a cultivarem o perdão, o auxílio ao próximo. Jesus, que as tuas bênçãos desçam sobre nós. Nós vos pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistir. Afastai aqueles que iriam induzir ao erro e concedei-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Pedimos-vos, Senhor, afastar também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar disseminar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se algum desses espíritos procurar introduzir-se aqui, fazei com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que dignai vir nos instruir, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai de nós todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que estamos animados, reconheçamos vossa salutar influência. Dai aos médios, a quem encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhe és confiado e da gravidade do ato que vão desempenhar, a fim de que empreguem nisso o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houver pessoas que a elas foram atraídas por outros sentimentos que não sejam os do bem, abri também os seus olhos à luz e perdoai-lhes, assim como nós também lhes perdoamos se aqui vieram com intenções malévolas. Pedimos especialmente ao nosso guia espiritual nos assistir e velar por nós. Que assim seja. Assim seja. Evangelho.
diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas. Os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indivisível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, ao que os seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que nos mundos mais avançados a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, a mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão do seu estado e de sua destinação, baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um mundo geral, como se segue: os mundos primitivos, destinados a primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, os mundos celeste ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados sobre um mundo a ele não estão ligados indefinidamente, e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingirem sobre um mundo um grau de adiantamento que ele comporta, passam para um outro mundo mais avançado, e assim sucessivamente até que tenham atingido o estado de espírito puro. São igualmente estações, em cada uma das quais encontram elementos de progresso, proporcionais ao seu desenvolvimento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz ou serem relegados para um mundo mais infeliz que o dele, ainda que aquele que são forçados a deixar quando não são obstinados do mal. Legal? Corroborou a minha ideia em extraterrestres e espíritos, que eu tenho muito forte. Ah, sim, sim. Que eu acredito eu muito. Também, eu acredito que a gente está aqui é só um pedacinho, né? E Jesus falou, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Sim, assim, né? sim. Então, é isso. E eu tenho... A minha crença é bem isso, assim, que tem mundos inferiores, superiores, né? E tem seres transitando de um pro outro para fazer visitas, para ajudar a gente a evoluir, para enfim, né? E eu vi um vídeo falando sobre a questão de que
até um tempo atrás, eu não sei se eu até já te falei isso, mas até um tempo atrás a gente tinha cidades espirituais, né? Como é o Nosso Lar, por exemplo, lá do livro do Chico Xavier e do André Luiz, né? E hoje essas cidades não existem mais. Então, na verdade, os espíritos estariam desencarnando aqui agora e indo para o planeta conforme, direto para o planeta conforme o desenvolvimento que ele está, né? Então, se está, como falou aqui no texto aqui do Evangelho, se ele está não está tão desenvolvido, ele vai para um planeta um pouco menos do que ele estava aqui. Se ele é um espírito muito mau, muito ligado à matéria, ele vai para um outro também mais baixo que a Terra. E assim sucessivamente, né? Se ele estiver muito adiantado, sei lá, como era o Chico Xavier ou como era Jesus Cristo, ele vai para um outro plano onde Já dá um outro salto, né? já dá um outro salto, já vivendo, nem precisar mais de corpo físico, né? Basicamente de corpo etéreo, né? Corpo espírito. Só espírito, alma, enfim, né? Consciência, né? Tá louca? Tem uma participante aqui do nosso evangelho que tá louca de sono. Ai, né? É que, cara, isso me dá uma molezinha gostosa. Dá, é bom, é bom. Acaba o evangelho, eu acordo e vou fazendo outras coisas, mas me dá um relaxamento. É bom porque é relaxamento, né? Não, nossa, é muito bom. Quando eu vou em centro espírita ver palestra, também dá aquela molezinha. Assim, Coisa boa, coisa boa. Vamos lá chamar. Uma hora eu quero ver a teoria dos ETs aí. Não, tem vários. Tem vários. Esse é outro canal que eu vou abrir ali para contar histórias. Show, legal. Vamos lá. Salve, meus filhos, salve. Salve, espíritos mentores, salve nosso Senhor Jesus Cristo. Salve todos os espíritos que vêm aqui escutar a nossa reunião espírita, não é? E com todo o amor, todo o carinho, assim, que nós conseguimos, assim, levar, assim, para a consciência de cada um, não é? Mas, assim, no texto, assim, que foi lido hoje, é como na verdade não é? Ou assim, a molada do nosso Izia Cavalazi também falou assim, a molada do nosso Pai, assim, nosso Deus Todo-Poderoso, tem inúmeros lugares, assim, inúmeros planetas habitados, assim, em outras dimensões, na nossa mesma dimensão aqui. Tem vários e vários, assim, com vários tipos de criaturas diferentes, com vários tipos de corpos, assim, com corpo, sem corpo, assim, só o espírito, não é? Mais adiantado, menos adiantado, assim. E de cada um desses planetas, assim, tem, assim, a sua linha de desenvolvimento, não é? E cada um vai ser levado para um ou para outro, conforme, assim, vive a sua vida, assim, e na Terra aqui. Para todos os espíritos que estão, assim, nos escutando, para todas as pessoas, assim, que estão nos vendo, não é? Quanto mais, assim, se fizeres o bem, assim, para outras pessoas, para outros espíritos, assim, e quanto mais se fizer o bem, se querer o bem das outras pessoas, esquecendo, assim, das coisas ruins, assim, como inveja, como, assim, o ódio, como, assim, os egoísmos, como, assim, os ciúmes, quanto mais se pensar, assim, em harmonia, quanto mais se pensar, assim, em amor, em bondade, em sabedoria, em ajudar as outras pessoas, mais assim é a evolução, não é? Mais assim se consegue passar assim para um outro planeta, assim, não é? Nós somos assim, todos que estão aqui encarnados aqui, são na verdade assim um espírito que tem um corpo, não é? E não o contrário, não um corpo que tem um espírito. Isso aqui, esse corpo é só assim uma vestimenta, assim como é uma roupa, não é? Assim, quando depois que vai desencarnar,
tira essa roupa aqui e passa para outra depois, não é? Conforme for assim uma evolução. Vai ter momentos de que não vai se precisar mais usar essa roupa física que está se usando aqui nesse planeta, não é? Vai ser só a parte etérea, assim. Só a parte, assim, espiritual. E aí é só, assim, sempre buscando isso. Buscando a alegria, a felicidade, o amor, a bondade, assim, a compreensão com os outros irmãos, o auxílio aos outros e o perdão, não é? Todas essas coisas, assim, vão elevando o espírito. Salve, uma filha. Agora a Gigi pode falar, assim, que o Gil Velho já falou bastante do texto, não é? Não, tá tudo bem, concordo. Concordo com tudo que você falou. A gente tem que ir evoluindo para estar sempre indo para frequências melhores, né? Sim. Esse de planeta aqui, ele tem, assim, muitas armadilhas, assim, para os seres que estão encanados, não é? Assim, planetas aqui hoje, e principalmente, assim, com a evolução, assim, que vem se fazendo, assim, o ser humano, assim, ficou uma coisa, assim, muito do eu preciso ter, eu quero ter coisa melhor, eu quero ter coisa melhor, eu quero ser mais bonito, eu quero ser... E as pessoas esquecem, assim, do de que está aqui dentro, do que é verdadeiro, o que é verdadeiro, assim. O que fez a pessoa vir aqui para esse planeta, não é? Todas as pessoas que estão aqui nesse planeta encarnados têm, assim, um caminho para seguir, que é o caminho, assim, verdadeiro, não é? Um caminho que foi predestinado para a pessoa vir e seguir aquele caminho. E quando a pessoa encontra esse caminho é o que vai, assim, fazer com que a alma, assim, se fique resplandecente, assim, não é? Fica, assim, muito grande, assim, de muita luz, assim. E esse caminho sendo seguido, isso também vai fazer o adiantamento, assim, do espírito, vai fazer, assim, o adiantamento, assim, o desenvolvimento do espírito. E para isso, assim, segue aquilo que nós já falamos aqui. Sempre seguindo o caminho do bem, sempre seguindo o caminho da ajuda, sempre seguindo o caminho de estender a mão, assim, para quem precisa, não é? Assim as coisas vão assim, melhorando, não é? Como tá, Jafia? Tá tudo bem? Tudo bem, sim, tudo bem, graças a Deus. E melhorou, assim, a questão do trabalho? Não, isso ainda tá difícil. E a filha gosta do trabalho que faz lá? Gosto, sim, só que esse ano tá difícil mesmo. Os velhinhos, assim, que estão lá naquelas cidades lá longe também? Então, graças a Deus, fui ver eles semana passada. Tão bem. E diz assim que o velho Ismael, assim, manda muita luz para eles, não é? Que nosso Senhor, assim, Jesus Cristo está sempre olhando por eles também. Eles são, assim, muito queridos, os dois, não é? Como o Ezia Cavala também. Espíritos mentores, espíritos protetores que estão aqui conosco. Abençoe esses filhos. Abençoe, assim, o lar da casa deles, assim. Abençoe, assim, todas as coisas que eles tiverem, assim, querendo seguir, não é? Seus objetivos, assim. Faça-as, assim, com que eles sigam sempre pelo caminho do bem, pelo caminho do amor, pelo caminho, assim, da prosperidade, não é? Do auxílio das pessoas que precisam, não é? Porque sempre que se ajuda alguém que se precisa mais, assim, é uma ajuda que está se dando, assim, é um alcance que está se dando, assim, para nosso Senhor Jesus Cristo também, não é? Que está sempre, assim, nos olhando e vendo como a gente está, assim, fazendo as coisas aqui encarnado, não é? É importante, assim, que cada um de nós, assim, sinta, assim, o Deus que está, assim, dentro da gente, assim. Para chegar nesse ponto onde a pessoa, cada um vai descobrir, assim, a sua centelha divina e aquilo para que veio na Terra, assim, para seguir aquele caminho, é importante sempre voltar para dentro de si mesmo, assim. Conhecer-se cada vez mais a si mesmo. Conhecer, assim,
todas as coisas, o que que me faz mal, o que me faz bem, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que as pessoas me falam que me deixa triste, o que as pessoas me dizem que me deixa alegre, por que eu gosto daquela pessoa, por que eu não gosto daquela outra. À medida que se conhece a si mesmo, se fortalece cada vez mais. Se fortalecendo cada vez mais, se consegue doar mais amor para os outros, não é? Então é tão importante assim, cada vez mais fortalecer a própria estrutura, assim, a própria consciência, não é? E sentir que tudo que vem do coração é assim, é o que vem, assim, é aquela dica que nosso, assim, anjo da guarda está nos dando, não é? É assim o segundo, o nosso sexto sentido que se fala para assim, para as mulheradas, assim. É o que vem do coração. É o que vem assim, é o que nossa consciência está dizendo assim, segue por esse caminho aqui que esse é o melhor. Segue por esse caminho aqui que esse é o melhor. Espíritos mentores, espíritos protetores. Protejam esses filhos, protejam essa casa, protejam a casa daquela cavala lá. Que seja sempre assim, cheia de luz, cheia de iluminação, não é? Cheia de amor, de bondade, de felicidade, de muita alegria. Que assim o anjo da guarda esteja sempre do lado dela, protegendo quando ela precisar. E a mesma coisa para esse filho aqui. Chove, meus filhos, chove. Se descarrega, descarrega de o mal que aqui está. De leva, leva, leva tudo pros fundos do mar. De leva, leva, leva tudo pros fundos do mar. Descarrega, descarrega o mal que aqui está. De leva, leva, leva tudo pros fundos do mar. Leva, leva, leva tudo pros fundos do mar. Eu levei forte. É, né? Vamos lá fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos espirituais. Ó Pai, dai-nos o pão do corpo e do espírito, para que através das tuas irradiações de luz possamos compreender o quão errado andamos neste plano de dor e sofrimento por nossa própria culpa. Rogamos, pois, que nos envie os teus bons mensageiros para trazerem aos nossos espíritos os ensinamentos necessários, a fim de aprendermos a perdoar e para que sejamos perdoados de todas as nossas faltas e más vibrações, rogando ainda paz, harmonia
e amor para todos os nossos irmãos. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir se comunicar conosco. E lhes rogamos que nos auxiliem a pôr em prática as instruções que nos deram. Possam eles fazer com que, ao nos retirarmos, cada um de nós sinta-se fortificado na prática do bem e no amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes e viciosos que tenham assistido a esta reunião, para as quais imploramos a misericórdia de Deus, e que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.